Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções, maiores e mais amplos entendimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 10 da Lei de Liberdade. E hoje nós vamos estudar o tema fatalidade. Fatalidade para nós está sempre ligado ao binômio sorte, azar, né? E é um termo de conotação, segundo meu juízo, né, sempre negativa, porque traz para nós a ideia, né, cristaliza em nós a ideia de que não adianta fazer nada, né, porque o que está, vamos dizer, escrito, né, vai se cumprir. Que tudo está previamente determinado, que a nossa decisão, nosso pensamento, nossa ponderação em escolher uma ou outra coisa para fazer, né, em nada alterará. Então é um termo que traz essa conotação, a meu juízo, essa conotação negativa. Quando a gente fala de fatalidade, né, e alguns chamam de destino, né, a gente tem que necessariamente lembrar aos nossos irmãos que a nossa imersão na carne se dá segundo um plano reencarnatório, né? Então, nós voltamos à experiência da vida na carne segundo um planejamento. Nós já estudamos isso anteriormente. Não existe nada aleatório, a ponto de ser a nossa vida na carne uma grande improvisação. Vamos usar essa figura. Agora, de termos um plano reencarnatório a vivermos uma fatalidade, vai muita diferença. E eu acho que nessas 19 questões que Kardec formulou, dá para a gente fazer um bom senso, ou um senso melhor, né, um entendimento melhor, né, do que seja o nosso plano reencarnatório, as coisas que nos são obrigatórias cumprir e as outras tantas, eu acredito que sempre é a maioria delas, que são geradas por conta das nossas opções. Vamos então à leitura. Inicia-se na questão 851 e Kardec pergunta assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, no caso de serem pré-determinados, que vem a ser do livre-arbítrio? Nosso orientador responde assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo aquela prova, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio,
mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de conservar-se livre de quaisquer peias. Aqui o nosso irmão deixa para nós claro, para mim pelo menos fica claro, que o plano reencarnatório regula muito do plano físico, né? No que tange às experiências do plano moral, né, da nossa vivência, né, o plano reencarnatório não regula, vamos dizer assim, né? Ele não impõe, né, que seja assim ou assado. É assim que no plano físico a gente vem, por exemplo, com uma determinada limitação orgânica que nos constrange a agir de uma determinada maneira, que nos impede de fazer determinadas coisas, né? E isso estaria, conforme disse o nosso irmão aqui, né, nos imporia um destino, ele usa a palavra, um certo destino, uma espécie de destino. Agora, já no plano moral, nas escolhas do dia a dia, entre o bem e o mal, entre agir assim ou assado, né, o plano reencarnatório não regula. É bem verdade que, colocado numa determinada condição de vida, né, as experiências que são esperadas, né, para aquela pessoa, né, já são de uma determinada natureza. Então, é de se esperar que ele tenha que fazer opções de uma determinada natureza, em determinados assuntos, né? Mas o que ele vai decidir, isso é o livre-arbítrio que vai ditar, não é o plano reencarnatório que vai ditar. Então, para mim fica bem claro, ele separa o plano físico do plano espiritual, vamos dizer assim, regulando as condições próprias da vida na carne, né? E deixando em aberto à disposição do livre-arbítrio, ou no exercício do livre-arbítrio, as outras disposições. Tá? Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estaria no destino o infortúnio? São os que nós conhecemos azarados, né? Os que nós chamamos azarados. O camarada está sempre mal, está sempre recebendo um revés, né? É disso que o Kardec fala. Parecem perseguidas por uma fatalidade. Aí o nosso orientador responde assim: são talvez, eu gosto de grifar, talvez, não existe especulação aqui, são possibilidades. São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. E tem uma nota, ele diz assim: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que nos sugerem quando más. Então ele diz, olha, e aqui no caso ele está
cogitando de possibilidades, ele não está fixando uma regra. O camarada é sempre mal sucedido por causa disso. Não, ele diz, são talvez provas escolhidas, né, que lhe caiba sofrer, e que foram por ele determinadas, escolhidas. Ele diz, mas no mais das vezes, o que acontece é que por conta do nosso orgulho, né, é mais fácil a gente atribuir ao azar ou ao destino o insucesso que é fruto da nossa escolha mal feita. Então, mais das vezes, o coitado do destino recebe a culpa por uma coisa que nós fizemos de maneira errada, equivocada, atabalhoada, mal pensada, mal executada, né? E ele diz assim, é mais simples e menos humilhante atribuir ao azar ou ao destino, né, os insucessos, do que a nossa própria escolha equivocada, errada. E diz também, é certo que os espíritos contribuem algumas vezes, né, para a ocorrência de determinados eventos. Mas a gente pode sempre se proteger da influência negativa, né, não cedendo a ela. Questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Há nisso fatalidade? Perdão, não há nisso fatalidade? O nosso orientador responde assim, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado este momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Aí o Kardec desdobra essa questão, ele pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E nosso orientador responde, não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, a fatalidade, né, que ele alude aqui, daqueles que parece que não podiam escapar da morte, né? O nosso irmão diz, olha, a fatalidade só existe na morte, na hora em que está fixado o término do seu plano reencarnatório. A este momento você não se furtará. De uma maneira ou de outra você sairá da vida no corpo, né? Voltará à erraticidade. E ele diz mais ainda, ninguém vai antes do seu tempo, né? E nós temos exemplos, milhares de exemplos disso. Acidentes incríveis em que a pessoa sai caminhando, por exemplo, né? Outros simplesinhos, quase infantis, em que a criatura falece, né? Ele diz, o tempo de permanência, né, está fixado pelo plano reencarnatório. E isto é fatal, né? Agora, só nesta hora é que acontecerá o desencarne. Outros tantos eventos do meio do caminho, né, têm outras funções, têm outras finalidades. Não são, vamos dizer, a antessala do desencarne, né? Questão 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, ele prossegue naquela linha de pergunta. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitar. Ora, se a morte é inevitável, por que eu devo me preocupar e me precaver? Isso é certo? Diz Kardec ao nosso orientador.
E o nosso orientador responde: não, não é certo. Não são inúteis as precauções que a gente toma para evitar o desencarne. Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito ou com a finalidade de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. E eu acrescentaria, antes do seu tempo. Ela só se dará no seu tempo. E aí será fatalidade. Né? Mas antes do seu tempo, todas as precauções tomadas são de preservação da vida, conservação da vida na carne, para cumprimento do plano reencarnatório. Nós também já estudamos isso. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Desculpem. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O orientador responde assim: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar de que modo escaparás a outros perigos, entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e se emendar. Aqui ele faz referência a duas questões, a 526 e a 532. A 526 lembra que os espíritos têm ação sobre a matéria para cumprir as leis da natureza e não para contrariar as leis da natureza. E a 532, ou seja, tudo que eles fazem está de acordo com a lei de Deus, né? Concorre para o cumprimento da lei de Deus. E a 532, e os espíritos só podem agir sobre nós amenizando as nossas dores, nos infundindo paciência e resignação. Eles não podem mudar o curso, né, das nossas vivências. Mas vamos voltar ao que interessa. Ele diz, olha, Deus permite que os perigos te assolem para te lembrar o quanto você é frágil, o quanto você é fraco, né? E nessa lembrança você caia em si e se proponha a se melhorar. E aí ele lembra, se você está sob a influência de bons espíritos, esse momento de perigo, né, suscita em você o pensamento de se tornar melhor, de se modificar, para que as coisas corram em outra direção, né, mudem o curso da sua vivência. Se você está sob a influência de espíritos inferiores, né, é óbvio que eles dirão, não, isso não é nada, você se safou dessa, vai se safar de qualquer outra, e você vai persistir no vício, no erro que acabou gerando aquela situação de perigo. Então ele diz, olha,
Deus permite como um alerta para você poder reorientar a sua caminhada, né? Para você redirecionar a sua caminhada. 856. Pergunta o Kardec. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? De que gênero será a sua morte? E aí o orientador responde assim: sabe que o gênero da vida, ou o gênero de vida que escolheu, o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. É assim que o soldado espera morrer na guerra, por exemplo, né? É esperado que ele morra na guerra. Se não houver a guerra, né? Vamos dizer, é fato que da guerra não morrerá. Mas dos perigos da sua profissão ele ainda pode morrer. Uma explosão, uma colisão, né? Um outro evento adverso, né? Dentro da sua profissão. Então, o gênero da vida mais ou menos indica o gênero da morte. É isso que ele diz. Mas quando ele escolhe o gênero da vida, ele também escolhe, ele se impõe, vamos colocar, as medidas cautelares, né, para evitar essa morte, esse desenlace. Né? E sabe também, né, que se ele tomar todas as precauções, se ele for cauteloso, vamos dizer assim, né, e Deus o permitir, né, e Deus não estiver previsto para ele aqui, ele não sucumbirá daquela maneira. De qualquer maneira, né, o que ele vincula é o gênero da vida com o gênero da morte. Né? 857. Ele pergunta: há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Alguém que entra numa situação de risco enorme, né? De um risco de vida enorme, ou um risco de morte enorme, de morrer enorme, né? Com a confiança de que sairá vivo, né? Tem fundamento essa confiança? E aí o nosso orientador responde assim: muito a miúde, tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, vamos colocar, aquela coragem, né, que leva o camarada a enfrentar aquele perigo com uma confiança de que sairá vivo daquela situação extrema, né, pode vir, conforme ele diz, né, da intuição que ele tem, da existência que ele escolheu, né, da missão que ele se impôs e sabe que vai ter que cumprir, ou ainda, né, da orientação, do aconselhamento dos espíritos protetores que o acompanham. Né? Questão 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Por que aqueles que pressentem a sua hora de desencarnar têm menos medo do que os outros que não têm essa certeza, vamos dizer assim? Né? E aí o nosso irmão responde assim: quem teme a morte é o homem, não o espírito.
aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Para o espírito, a certeza da prevalência após a morte do corpo garante essa serenidade. O corpo, diz ele, tem ciência da sua finitude, e é natural que sinta pelo menos ansiedade, que gere pelo menos ansiedade em se aproximar na hora do desencarne. O espírito não, o espírito sabe da sua prevalência, da sua permanência, melhor dizendo, da sua permanência, além da morte do corpo, e para ele diz, é um momento de libertação, de retomar todas as suas possibilidades, todas as suas faculdades, de se livrar, às vezes, de um corpo limitante ao extremo, um corpo que restringia as capacidades do espírito. Então, ele diz, é uma libertação, e ele espera, por isso, a serenidade. 859. Kardec pergunta: com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Então, do mesmo jeito que a gente tem a inevitabilidade da morte, do desencarne num determinado momento, os acidentes do curso da vida também são assim, fatais, acontecerão inexoravelmente. E aí o nosso orientador responde assim: são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. A hora de entrar na carne e a hora de sair da carne. E ele diz assim, esses acidentes de percurso, esses pequeninos que tem durante a vida, os nossos orientadores até procuram nos ajudar para que a gente os evite, para que a gente se previna e não sofra esses acidentes. Porque, diz ele, nos desagradam os sofrimentos materiais. Eles não ficam felizes de nos ver sofrer na carne, o corpo padecer. Então, como são, diz ele, insignificantes, não mudam o curso da nossa existência, não alteram radicalmente o nosso plano reencarnatório, nossos irmãos nos previnem, nos ajudam, nos tentam de diversas maneiras evitar que a gente sucumba, que a gente caia nessas armadilhas que muitas das vezes nós mesmos fazemos, nós imprudentemente construímos. Então, eles nos ajudam porque efetivamente não muda o curso do nosso aprendizado. E porque eles sofrem, vou usar essa expressão, eles sofrem nos vendo em sofrimento. Mas ele diz, olha, isso não muda a vivência de vocês e por conta disso a gente pode ajudar, vamos dizer. E fatal mesmo, só a hora de nascer e a hora de desencarnar, a hora de vir à luz e a hora de voltar à erraticidade. Aí o Kardec desdobra a pergunta, perguntando assim, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram, que eles não possam fazer nada, mesmo querendo. E aí... Desculpe. E aí o nosso orientador responde assim,
Há fatos que forçosamente devam acontecer? Há. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. O que Kardec pergunta é se existe um plano reencarnatório rígido. Vai acontecer assim, 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 como se fosse um cronograma de trabalho, né? E o nosso irmão diz, olha, existem fatos programados, né? Mas você os programou. Tu viste e pressentiste quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Mas diz, não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Um plano reencarnatório tem por objetivo passar por provas, por experiências que nos possibilitem depuração e instrução. É isso. Então, lá estão fatos que não podem ser modificados, mas são coisas muito relevantes. Ele diz, se você queima o dedo, é porque você foi imprudente, não é porque está no seu plano reencarnatório, é porque você não observou as regras de segurança. Simples assim. É isso que a gente tem que entender. Então, não é tudo regulado nos mínimos detalhes a tal ponto que nós não podemos interferir, não podemos modificar, não podemos alterar o curso do nosso dia a dia. Não é assim que funciona, né? Pergunta 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Eu faço de tal maneira que aquilo que estava previsto não aconteça, ou eu faço de tal maneira de que aquilo que não estava previsto aconteça? Essa é a pergunta que o Kardec coloca, falando de plano reencarnatório, obviamente, né? E o nosso orientador responde assim, pode-o, uma coisa e outra. O que está previsto não acontecer, porque eu agi de determinada forma, ou o que não estava previsto acontecer, porque eu agi de determinada forma. Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, fazer o bem constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nós podemos alterar o curso da nossa, até do nosso plano reencarnatório, se tiver cabimento na sequência da vida que nós escolhemos. Agindo de uma maneira, evitar alguma coisa que estava prevista, ou agindo de uma outra maneira, né,
fazer que aconteça alguma coisa não prevista. Mas a ressalva é para fazer o bem. Para fazer o bem. E aí ele diz, para fazer o bem, como lhe cumpre, como é nossa obrigação, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Fazer o bem é o objetivo único da vida. Facultado-lhe é impedir o mal, principalmente ou sobretudo quando possa concorrer para a produção de um mal ainda maior. Então não está tudo rigidamente amarrado, existem possibilidades até no próprio plano reencarnatório, se estiver de acordo, se tiver cabimento com o nosso projeto de melhoria, de aprendizado. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Quando a gente faz o plano reencarnatório, a gente sabe que vai matar alguém. Está lá escrito que você, em determinado momento, matará alguém. Essa é a questão que Kardec coloca. Nosso orientador responde assim, não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá o ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Não haveria livre-arbítrio. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe em relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, o camarada escolhe um gênero de existência, né, vamos colocar, violento, ou no meio violento. Neste meio violento, pode acontecer dele ceifar a vida de alguém. Né? Mas aí o nosso irmão diz, é o gênero da prova. Como é que ele vai se comportar dentro da prova? Aí é outra questão. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a condição do espírito em prova, né? E a opção é sempre possível. Se ele vai ou não consumar o assassínio, aí é dele. Não é do plano reencarnatório. Do plano reencarnatório é só o gênero da prova, o gênero da existência dele. Né? Então, como ele vai se comportar é dele. Nunca há fatalidade. Vamos lembrar, fatalidade só na vida material. Só no campo material da vida. No campo moral, né, não há fatalidade, porque existe livre-arbítrio. E aí pode-se resistir ou ceder a uma determinada situação ou tendência. Questão 862. Pergunta Kardec. Pessoas existem
que nunca logram bom êxito em coisa alguma, os azarões, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Nosso orientador responde assim: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que nessas pessoas, ou melhor, é que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se de sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. E aqui o nosso irmão chama atenção, né? Decorre do gênero da existência escolhida. Então a gente olha e fala, mas fulano padece, né? Vive de insucessos e tal. Mas é uma escolha, foi uma escolha. Né? Então, não tem nada a ver com fatalidade. Né? Foi uma escolha. E resulta em progresso, é isso que tem que entender. Ele abre uma outra possibilidade, que são as ilusões do mundo material, né? que nos direcionam, né? Contrariamente aos nossos pendores. E aí ele faz a comparação de um bom operário e um mau poeta, né? Alguém que tem pendores para ser um operário e se mete a fazer poesia, né? Com o operário ganharia a vida, com o poeta morrerá de fome. Isso aí é a figura da pessoa que não segue os seus pendores, não observa as suas tendências próprias das suas capacidades, das suas faculdades, das suas habilidades. Né? Então, é fatal, né? Que ele sofra um insucesso aqui e outro ali, porque ele está atuando num meio que lhe é hostil, ele está fazendo uma coisa que não é para ele, alguma coisa que ele faça com facilidade, com destreza. Né? Então é nesse sentido que ele coloca. Mas fatalidade não. Ou é uma escolha ruim, né? uma gestão ruim dos seus pendores, não aplica aquilo não se aplica naquilo que ele é muito bom, né? Ou é um gênero de prova escolhido, né? De enfrentar decepções, frustrações e tal. Questão 863. Kardec pergunta: os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações?
O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Em suma, ele pergunta, as pressões externas não são responsáveis, né, por esses desvios, costumes sociais, opinião geral, né? Não são essas forças que atuam sobre o homem e o desviam do seu caminho natural? E aí o orientador responde assim, são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem aos costumes sociais, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infligi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, essa colocação de que o meio constrange o homem a opções, né, o nosso irmão desestrutura. Ele diz, olha, se os homens cedem ao meio, cedem porque querem, não porque o meio é irresistível. Poderiam fazer de maneira diferente, né? Então, no exercício do seu livre-arbítrio, lhes convinha ceder. Não podem reclamar. É isso que ele diz. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, os sortudos, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? A que atribuir essa sorte desmedida? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis, que a prudência as teria feito evitar. Então, o irmão coloca, olha, de ordinário, normalmente, são melhores empreendedores, administram melhor a sua vida do que os outros. São mais cautelosos, mais prudentes, mais previdentes, planejam melhor, executam melhor, né? Tem mérito. De outras vezes, pode ser uma prova à sua humildade. E ele diz, o bom êxito as embriaga. E aí, elas começam a achar que tudo lhes sorrirá e abrem mão da gestão prudente das suas vidas e mais tarde sofrem reveses cruéis. Tanto pode ser um mérito como pode ser prova, né? Nós vimos o azar, né? que era escolha, né? Muitas vezes escolha e muitas vezes falta de gestão, falta de observar os seus pendores, as suas qualidades, e aqui nós vamos na mesma direção. Mérito, né? E às vezes prova. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas
em circunstâncias com as quais nada tem a ver a vontade nem a inteligência. No jogo, por exemplo, ele falou dos bons gestores e aqueles que efetivamente têm sorte, vão lá, jogam e a possibilidade de 1 em 1 milhão dele ganhar, ele tem a sorte de ganhar. A possibilidade de 1 vence a de 1 milhão. Nosso orientador responde assim: alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Cupidez é a cobiça de bens materiais, né? Então, não deixa de ser uma prova. Igualmente o anterior, né, que tem sucesso porque tem mérito ou porque é uma prova, né, aquele que ganha no jogo, né, independentemente do seu mérito, ganha no jogo, numa possibilidade impraticável, né, é uma prova. Né, é uma prova. Eles escolheram passar por essa experiência. Um dinheiro que sai do nada e vão ver o que a gente faz com esse dinheiro, por exemplo. Né? Se ele vai vencer o seu orgulho e a sua cobiça por bens materiais. 866, penúltima. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio. Então, até aquela fatalidade que nos assola no campo material é escolha nossa. Tu mesmo escolheste a tua prova, diz o nosso orientador. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, fracos, que permanecem estacionários, não progridem. Assim, o número dos desafortunados é sempre muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, até a fatalidade do campo físico é livre escolha? Sim, é livre escolha. Né? E ele lembra, olha, a quantidade de desafortunados que estão aí, passando dificuldade, vencendo, né? Não é à toa, não é um capricho de Deus. É que a grande maioria escolhe provas difíceis, provas duras, que rendem mais bônus, vamos colocar assim. Ele diz que quanto mais dura, quanto mais difícil for a prova, maior é o merecimento, maior é o mérito, melhor dizendo, maior é o mérito da vitória, de vencer a experiência. Quanto melhor, quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. E não é à toa que a grande maioria dos espíritos que tem consciência disso escolhem as provas mais duras, as dificuldades que dão mais ganho, vamos usar essa terminologia, que você tem mais rendimento, né, em vencendo. E a última, 867, deste tema. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? E nosso orientador diz assim: antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Sem nenhuma crítica, né, à astrologia, né,
é uma coisa bem antiga, faz essa ligação, né? A posição dos astros refletindo sobre o destino das criaturas, né? E ele diz, olha, essa é uma antiga superstição, a tal da boa estrela vem daí, né? Dos astros que governavam a vida dos seres. Então, antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Não tem nenhuma significação, não tem nenhum fundo de verdade. Não há boa estrela. Fomos longe, 55 minutos, o tema é muito longo, 19 questões, mas a gente tinha que vencer de uma só vez, né? Então nós forçamos um bocadinho para chegar ao final. Na próxima leitura nós fechamos esse capítulo com o conhecimento do futuro, né? Perdão, e resumo teórico do móvel das ações humanas. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade de pararmos para estudar, refletir. Agradecendo também ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela sua companhia e favorecimento nesse estudo. Rogando ao Mestre, continue do nosso lado, nos infundindo muita força, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. E que o Mestre se mantenha ainda à nossa frente, iluminando o caminho para que nós consigamos caminhar com segurança. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.